Amém, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite, sair daqui desse lugar com uma expectativa renovada em nossos corações. Nós cremos que Tu és digno de toda honra, Tu és Senhor sobre todas as coisas, e foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, ó Deus, o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos perdoando, nos envolvendo em Teus braços de amor, e nós somos gratos por isso. Que a glória do Senhor, ó Deus, se manifeste sobre as nossas vidas aqui nessa noite, que nós possamos, de fato, ó Deus, com essa série, não apenas adquirir conhecimento intelectual, mas que possamos, ó Deus, adquirir conhecimento da graça, do amor e das virtudes do Senhor. Assim nós oramos nessa noite, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do versículo 32. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Hoje nós estamos dando início a uma nova série que se chama Biografias, né? Durante os próximos meses, nós iremos estudar a vida de alguns homens e mulheres que interferiram diretamente na história, diretamente ou indiretamente, né? Que Deus nos dê a graça durante esse tempo de entendermos os propósitos dele e que essas biografias, que estes homens e essas mulheres possam de fato inspirar o nosso coração. Todas essas biografias serão postadas lá no nosso canal de mensagens do YouTube, para que você possa também, revisar, para que durante a semana você possa fazer aquele trabalho de ruminar novamente aquilo que foi dito. Mas o princípio de tudo, nós não queremos aqui simplesmente engrandecer alguns homens, até porque o desejo deles em vida não era que os seus nomes fossem engrandecidos, mas era viver para que o nome de Deus fosse exaltado, né? Então, para começarmos essa nossa série, eu quero ler esse texto que é muito significativo na minha visão quanto àquilo que nós faremos nos próximos meses, tá bom? Hebreus, capítulo 11, versículo 32 diz assim: quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca dos leões, apagaram as chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens os quais o mundo não era digno, vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Somente até aqui. Esse texto de Hebreus, para mim, ele é muito significativo. Principalmente nessa parte aqui, onde o autor de Hebreus diz que o mundo não era digno deles. Homens e mulheres os quais o mundo não era digno. Eu acho isso muito significativo, muito relevante, porque o mundo como um todo, se nós formos observar a estrutura do mundo, a forma como as pessoas vivem hoje, aquilo que as pessoas consideram como riquezas, aquilo que as pessoas consideram como pessoas boas, pessoas honestas, está muito mais ligado a uma vida de mentiras que aquela pessoa leva do que com a essência do coração daquela pessoa. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que hoje o elogio do mundo, hoje os aplausos do mundo não é o que esses homens e mulheres buscavam no passado.
Pelo contrário, esses homens e essas mulheres eram pessoas que não tinham apreço pelas palmas, pelos likes, pelas curtidas e pelos seguidores. Esses homens e mulheres eram homens que tinham em mente algo que ia muito além dessa vida. E a sua forma de viver, a sua forma de agir para com o próximo, os tornou acima da média desse mundo. Os colocou num grau muito mais elevado do que esse mundo merece. Um desses homens extremamente especiais se chamava John Hooper. É muito interessante que, se você for fazer uma pesquisa sobre a vida desse homem, você já vai começar se intrigando com algo. Quando você começa a pesquisar, né, você vai lá no Google, vai lá nas plataformas que você usa de pesquisa e coloca lá John Hooper, né, Hooper com H e 2 Os, você dificilmente vai encontrar algum texto que refira-se à data de nascimento dele. Muitos colocam o ano qual ele nasceu, mas a data específica a qual ele nasceu, praticamente você não vai encontrar nos estudos sobre ele. Entretanto, a data da sua morte, 9 de fevereiro de 1555, é estampada em todos os lugares. E talvez antes de começar a própria biografia desse homem, nós já temos aqui um grande sentido de reflexão. O que é mais importante? O que vale mais? O que é mais valoroso? A data de nascimento ou a data da morte daquela pessoa? E eu pergunto isso considerando no legado qual aquela pessoa deixa. Eu pergunto para você, quando você se for daqui a algum tempo, se Jesus não voltar, vão lembrar mais do dia em que você nasceu ou do dia da sua morte? Pelo anseio de ter você vivendo ao lado dessas pessoas, com a sua graça, com as suas atitudes, com a sua vida honesta e a sua vida de hombridade. Qual é o legado que você vai deixar? Será que as pessoas vão lembrar do dia da sua morte como um dia de alívio? Ou como um dia onde o mundo perdeu um homem e uma mulher, o qual o próprio mundo não era digno? Pois bem, esse homem que tem mais a data da sua morte divulgada do que a própria data de seu nascimento, chamava-se John Hooper. Ele estudou ciências na faculdade de Oxford, onde, por ser um jovem excepcional e muito inteligente, conseguiu rapidamente uma cadeira ali de professor. E em meio aos seus estudos sobre ciência, ele começa a estudar teologia. E como uma pessoa muito dedicada e muito interessada em desvendar, em ler as entrelinhas e em buscar de fato o que as Sagradas Escrituras tinham, rapidamente pela sua grande capacidade, né, de hermenêutica, de estudar aquilo ali, os rabinos e os monges daquela época começaram já a olhá-lo de forma diferente, porque viam que ele tinha uma habilidade muito grande, não só para ler, como para interpretar. E esses homens começaram então a persegui-lo, já na sua juventude, para que ele perdesse aquela vaga que ele tinha ali em Oxford. Diante dessa perseguição inicial, ele resolve então fugir para a França. Quando ele foge para a França, fica ali alguns meses e tenta voltar, mas descobre que se ele voltasse, a situação seria pior, porque estavam tramando a sua morte na sua volta. Ele tenta voltar, mas não fica ali nem uma semana, se disfarça de marinheiro, entra no navio e vai para a Irlanda. Da Irlanda ele vai para a França, e ali na França ele encontra a mulher da sua vida e se casa ali. Algo que para uma pessoa que queria seguir a carreira eclesiástica naquela época era impossível, porque os padres e os bispos daquela época não se casavam e tinham o casamento como algo fora do contexto da igreja. No reinado do rei Eduardo, então, a Inglaterra entra num período de paz, e ele fica sabendo disso e resolve voltar para a Inglaterra. Ele volta então para a Inglaterra e passa a pregar em Londres diariamente. Todos os dias, impreterivelmente, de domingo a domingo, ele pregava no mínimo uma vez. Havia dias onde ele pregava 3 vezes, né? Pensa na capacidade de estudo desse homem, né? Preparar uma mensagem é muito difícil, sim ou não? Quem já prepara uma mensagem para pregar num grupo? É muito difícil, né? Você gasta horas, um dia inteiro, né? Para estudar. Num dia só, ele chegou a pregar 3 mensagens. E sem repetir as mensagens, né? Que tem alguns
pregadores por aí que saem pregando a mesma palavra. Você nem precisa pagar o ingresso, né, para ir assistir. Basta você procurar no YouTube, você vai ver a mensagem dele lá. Esse homem aqui não, John Hooper não. Ele pregava todos os dias. E ali ele foi ganhando o coração das pessoas e foi convidado para pregar para o rei. Quando ele vai pregar diante do rei, ele conquista também o coração do rei. E o rei, então, pede para que o episcopado o consagre como bispo da cidade de Gloucester. E ali naquela cidade, então, ele começa a fazer um grande trabalho, pregando para as pessoas, ensinando, fazendo um trabalho humanitário, mas de repente algo acontece, algo relacionado às vestimentas que os bispos utilizavam. Os bispos naquela época utilizavam vestimentas muito pomposas, cheias de pedras, ouro, e ele era totalmente contra aquilo ali. Ele olhava e falava, isso é errado, esse misticismo de pregar somente vestido com essa beca aí. E ali começou uma pequena desavença entre ele e os outros bispos que circundavam aquela região. E nessa desavença aí, ele começou a ser mal visto por aqueles que estavam ali, que já não gostavam muito dele, porque ele era um pregador da verdade, mas que agora, porque ele estava tocando numa coisa que para eles era importante. Você sabe aquele negócio de status? Você viu aquela pessoa que gosta de ter status, né? Poder. A roupa clerical era mais ou menos isso, né? Era o status de andar no meio da sociedade com aquelas vestes pomposas. E ele não queria pregar com aquilo, né? Então começa ali uma pequena intriga. O cuidado dele com as pessoas era tão grande, que diz que ele nunca almoçava sozinho com sua família. Todos os dias a mesa da sua casa, era uma mesa muito grande, era posta e os seus serviçais saíam pela cidade convidando os pobres para sentarem à mesa. Depois de que aqueles pobres eram servidos, aí sim ele sentava para comer. O quanto ele amava as pessoas e o quanto ele queria o bem de forma humanitária, levando aquelas pessoas ali também, não só o alimento espiritual, mas o alimento da carne, né? Que nós temos que entender isso. Não adianta a gente sair por aí pregando para a pessoa que está com fome, né? Eu tenho que também matar a fome dessas pessoas. Pois bem, o rei Eduardo vem a falecer e assume o reinado a rainha Mary, que de forma drástica começa a perseguir aqueles homens que estavam pregando a verdade. E ele foi um dos que começou a ser perseguido. Certa vez chegaram para ele e falaram, olha, a rainha Mary vai mandar te matar. Você não tem medo? Ele diz assim, eu já fugi uma vez, mas agora por minha vocação eu estou persuadido, se for, a morrer pelas minhas ovelhas. E ele permanece ali naquele lugar, na cidade de Gloucester, pregando. Então, a situação fica mais complicada ainda, porque além da perseguição que ele tinha da rainha, ele começa também a ser perseguido pelos bispos que estão ali. E eles montam ali algumas mentiras e falsas acusações contra ele e o chamam para depor. E ele vai então depor ali para todos aqueles bispos. E aí eles fazem duas perguntas que são chaves para que ele de fato agora fosse quase que excomungado da igreja. A primeira pergunta que fizeram para ele foi a seguinte: você é casado? Ele, como bispo, num papel da igreja católica daquela época que não podia ser, ele levanta e diz: sim, excelência, sou casado e não me descasarei até que a morte me descanse. Nesse momento, as pessoas que estavam lá no auditório começaram a xingá-lo, começaram a chamá-lo de hipócrita e tudo mais. E aí, quando fez silêncio, perguntaram para ele mais uma vez: você acredita na presença corporal do sacramento no altar? O que era essa pergunta? A igreja católica, ao ministrar a Santa Ceia, ela acreditava que o pão e o vinho que era colocado ali em cima da mesa no altar se constansubiciação. Em outras palavras, a igreja católica acreditava que o pão naquele momento se transformava no corpo de Cristo e o vinho se transformava no sangue de Cristo. E ele vira e fala: eu não acredito na consubstanciação. E eles também, novamente, levanta-se uma polêmica ali, porque
Isso ainda hoje, né, é pregado pela Igreja Católica. E ele fala, não, baseado na autoridade da palavra de Deus, eu não creio na presença corporal no Santo Sacramento. E ali as pessoas se levantam, começam a xingá-lo e ele é preso então. Por 18 meses ele vai ficar trancafiado num porão, que era o local onde, um porão subterrâneo, né, por onde passava o esgoto da cidade. E ali ele pega várias doenças, quase morre de diversas infecções, dormia apenas sob um lençol e um saco cheio de penas, e ali ele passava fome, passava sede, mas a igreja queria calar a voz daquele homem. Calar não só a sua voz como um pregador, mas a sua voz social também. E então, após esse período de 18 meses, ele é chamado num concílio para se retratar. Chamaram ele e falaram, olha, John Hooper, aqui diante de nós você pode dizer que você estava errado. Diga que você estava errado e pronto. Você vai voltar para sua paróquia e vai continuar a sua vida normalmente. E aí, ele levanta e diz mais uma frase extremamente polêmica. Ele diz o seguinte, pelo fato de o Papa ensinar uma doutrina contrária a Cristo, ele nunca será digno de ser o cabeça da igreja. Nesse momento, então, todos ali se levantam, os bispos desistem e condenam ele à morte. E ali naquela cidade onde ele estava, ele fica por mais alguns meses, onde estavam preparando a sua morte na fogueira. E numa certa manhã, o seu guarda chega, bate na porta e fala, olha, tem uma notícia para você. Você não vai morrer aqui na nossa cidade. Vamos te levar para Gloucester, que é a cidade da sua paróquia onde você pregava. Naquele momento ali, diz a história, que a tristeza dele desaparece. Ele se levanta de um salto e ele fala, busquem a minha capa, busquem as minhas esporas e a minha bota, porque estou ansioso para voltar novamente para Gloucester, que era o local onde ele havia ensinado e pregado a palavra de Deus por muitos e muitos anos. Na semana seguinte, então, chega a comitiva e o pega ali para levá-lo para Gloucester, onde ele seria queimado em praça pública. Por que ele seria queimado? Por não se retratar, por não voltar atrás na sua interpretação bíblica e olhar para aquilo ali que a igreja estava fazendo e falar, isso é errado. Por que nós, bispos, não podemos nos casar? Por que eu tenho que aceitar que existe a presença corporal de Jesus ali, se a Bíblia não fala que Jesus se transubstancia ali naqueles elementos? Por causa da sua dignidade, da sua perseverança em pregar o Evangelho de forma clara, de forma pura, de forma simples, ele é condenado à morte. Então a comitiva vai levá-lo de volta para sua cidade. E no meio do caminho a comitiva recebe uma informação que havia uma senhora que havia preparado um almoço para ele e para toda a comitiva, na entrada da cidade. E eles chegam, param na porta da casa dessa senhora, a senhora os recebe, eles sentam na mesa e de repente ela vem servir John Hooper. E com lágrimas nos olhos ela chega diante de John Hooper, serve o prato dele e fala, John Hooper, eu estou aqui te oferecendo todo esse banquete com um pedido de perdão. E ele vira e fala, mas perdão por quê? Ela vira e fala para ele, quando você pregava aqui a sua interpretação bíblica, eu sempre dizia para todos que se um dia você fosse provado pela sua fé, você não aguentaria e voltaria atrás. Mas hoje eu estou aqui porque eu sei que você é um homem de Deus. Você permaneceu firme no seu objetivo e na sua fé. Eu quero te servir. Ela serve, ele almoça e junto com a comitiva então, eles chegam em Gloucester. Ao chegar em Gloucester ele fica preso ali, trancado, aguardando então os últimos momentos para que tudo fosse preparado para que ele fosse queimado em praça pública. E conta-se que as noites dele eram noites extremamente tranquilas. Dizem que ele dormia por volta das 8 horas da noite para que ele pudesse acordar ali por volta de 4 da manhã e fazer as suas orações. Você já imaginou um homem prestes a ser queimado em praça pública, um homem prestes a ser morto, saber que a sua vida estaria totalmente perdida em questão de alguns dias, algumas horas, poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Deixe-me te dizer uma coisa, um aprendizado para mim e para você. Nenhuma das nossas tribulações, nenhuma das nossas angústias, nenhum dos nossos sofrimentos serão maiores do que a paz que Deus tem para o seu coração. Essa noite, essa semana, esse mês, durante esse ano, você vai cumprir aquilo que diz no livro de Salmos, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus tem paz para você, mesmo diante da morte iminente.
E a história conta que um grande amigo seu resolve visitá-lo naqueles momentos que precedia a sua morte. Esse seu amigo chamava Anthony Kingston. E ele chega ali, chora diante do seu grande amigo, né? E diz algo que fica gravado também na biografia de John Hooper. Ele diz assim: John Hooper, meu amigo, eu lamento vê-lo nessa situação. Considere aquilo qual você está para passar. A vida é doce, a morte amarga. Queira viver. Ele estava dizendo: olha, volte atrás na sua posição. E aí John Hooper olha para o seu amigo e fala: Anthony, considere. A morte futura é mais amarga e a vida futura muito mais doce. Ele não estava interessado nas coisas desse mundo. Ele estava interessado no sabor e na doçura da vida que nós teremos. Tudo isso aqui que nós vivemos é passageiro. Então viva a sua vida para a glória do Senhor. Viva os seus dias para pregar o Evangelho. Viva os seus dias para amar as pessoas. Viva os seus dias para servir as pessoas que estão próximas a você. Conta-se a história que em momento algum ele resistiu ser levado para a fogueira. Conta-se que ele caminhava naquela manhã, às 8 horas, quando pegaram ele ali na prisão e foram em direção à praça pública. Ele caminhava sorrindo para aquelas pessoas que choravam ao vê-lo caminhar em direção ao local da fogueira. Ele sorria com um semblante alegre. No local onde ele chegou havia uma caixa. Viraram para ele e falaram: John Hooper, dentro dessa caixa existe um indulto, o qual você pode revogar a sua fé. Se você abrir a caixa e ler esse indulto em voz alta, a fogueira será desfeita. E ele levanta de um salto e dá um grito dizendo: se amas a minha alma, tirai essa caixa daqui. Naquele instante, então, o encarregado da fogueira chega para ele também chorando, ajoelha aos seus pés e pede perdão. John Hooper não sabia que ele era o encarregado da fogueira. E ele chorando diz para John Hooper: me perdoa. John Hooper olha para ele e fala: mas perdoar pelo quê? Ele fala: eu serei o responsável por acender a sua fogueira. John Hooper olha para ele e fala: o Senhor em nada me ofende. Faça aquilo que é o seu dever. E então, amarrado com seus braços, com pólvoras embaixo de cada um dos braços e no meio das suas pernas, ele é colocado ali na fogueira, e ali amarrado, preso na fogueira, ele olhava e orientava aquele senhor a colocar em determinados locais específicos. Ele dizia: olha, aqui está faltando gravetos, olha, retire esses gravetos aqui porque eles estão molhados, talvez a fogueira não vá pegar fogo por causa dele. E ali armam-se a fogueira, colocam tudo diante dele e acendem aquela fogueira. E ali, diante do olhar de cerca de 7.000 pessoas, ele morre calmo como uma criança. E agora, não mais morto, mas vivo, num reino de doçura, ele reina com os grandes santos do Senhor. Essa é a história do grande homem de Deus, chamado John Hooper. O seu legado permanece no coração e na mente de todos aqueles que conhecem a história da Reforma Protestante. A sua forma de interpretar a Bíblia, a sua coragem, a sua constância, a sua certeza e o seu compromisso com a verdade nunca abalaram a sua fé. Que assim seja também a nossa fé, inabalável, constante, mesmo diante das maiores lutas, mesmo diante dos maiores sofrimentos, mesmo diante das maiores dores, que possamos trazer à memória o futuro que nos espera, o futuro de glória que nos aguarda, porque não é para esse mundo que nós fomos criados, mas para o reino, não é para esse mundo amargo que nós fomos criados, mas para o reino doce do soberano Deus Criador. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, invocamos o teu santo, poderoso e maravilhoso nome. Que a glória do Senhor, ó Deus, se manifeste em nossas vidas e que a tua graça, ó Deus, nos acompanhe todos os dias de nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é o nosso primeiro episódio da nossa série e nós te aguardamos aqui nos próximos 10 capítulos para que você possa ser cheio da presença e do amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.